olho. Somente crer, tudo é possível. Pastor Edmilson, o filhão mais velho no ministério, né? É o primeiro, está firme, abençoado. Tenho orgulho dele, como me orgulho de todos os demais, mas tenho orgulho desse companheirão que está junto conosco aqui. Deus te abençoe. Tu és bem-vindo à plataforma em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você prega tudo o que Deus lhe mandar você pregar. Amém. Tudo. E eu estou ao seu lado. Amém. Como sempre tive. Deus te abençoe. Alô. Bom dia, irmãos. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma grande bênção para mim estar aqui mais uma vez. Ver o pastor Aparecido. Fazia horas já que nós não se via pessoalmente. E fiquei muito contente mesmo quando ele me chamou para vir aqui. Poder ver ele pessoalmente e ver vocês também, né? Todos vocês. Eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados. Ih, meu Deus do céu, mas você não tomar café de manhã não, irmão? Só que eu estou falando muito baixo. Eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados. Amém. Aí, irmão. Você lembra daquela história lá do irmão Brana? Como é que era o nome do cachorro que ele tinha, irmão? Frites. Eu tinha que pegar lá a raposa, o gambá, e quando ele aquava o gambá, e ele ficava meio assim, porque o negócio era complicado. Mas quando o irmão Brana dizia, pega Frites, ele pegava. Então o irmão Brana fala que assim é a igreja. Se você der um amém meio chorocochô, o pastor fica meio... Você pega firme aí, porque senão... Mas é bom estar aqui com os irmãos, graças a Deus. E meus pais não puderam vir, talvez ia vir alguns irmãos lá no nosso campo, mas parece que não vieram, não. Mas Deus sabe todas as coisas. E graças a Deus, me sinto muito bem de estar aqui e ver vocês de novo, pastor Aparecido, e eu creio que vamos ser ajudados. Agora eu vou apresentar a irmã Neia. Se eu não apresentar ela, a coisa vai ficar complicada no final, irmão, né? Graças a Deus. Ela estava muito preocupada. Ela falou, nossa, você está muito devagar, meu Deus do céu, vamos chegar atrasado. Falei, calma, se eu chegar atrasado, o pastor vai pôr o outro para pregar no teu lugar. Falei, não tem problema, hein? Nós chegamos lá, vamos ouvir o pregador. Fica em pé, irmã Né. A irmã Né é nossa companheira já de longas datas, né? Tem sido uma bênção na minha vida, graças a Deus. Que Deus abençoe ela no nome de Jesus Cristo. Meus filhos também não puderam vir, estão trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né, irmão? Então, mas eles estão lá, cresceram. Depois nós apertamos a mão de alguns irmãos aí. Irmão Simão, está escondido lá, irmão Simão. Eita, irmão Simão, tá bom. Estou contente de ver o irmão bem, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós ler a Bíblia? Você sabe que tem que conversar um pouquinho, senão esperar as pernas voltar no lugar, porque dá uma tremedeira, dá um jeito esquisito. Eita, meu Deus. Mas vai dar tudo certo. Vocês tenham paciência comigo, vocês estão acostumados com esses pastores aí, sabem falar bem, nós somos meio simples no último aí, tem que ter paciência. São Mateus capítulo 26, versículo, deixa eu ver aqui onde que eu marquei, irmão. 36 ao 39, irmão Brair, graças a Deus, estamos juntos aqui para ser abençoados. São Mateus capítulo 26, verso 36 ao 39. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu marquei certo aqui. Isso. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se
e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Oremos. Senhor Deus, o Senhor sabe que o ser humano, por mais que ele possa ser treinado, por mais que ele possa ter técnicas, estudo, ele não consegue produzir a unção. Ele não consegue, ó Deus, fazer nada se o Senhor não estender as tuas mãos. Senhor, nos ajuda nesta manhã, ó Deus. Nós não viemos aqui para um passeio ou um piquenique, ou simplesmente para nos ver uns aos outros. Não viemos aqui por costumes, porque não somos uma denominação. Nós viemos aqui com o propósito em nosso coração, é de ser ajudado por Ti, ó Deus. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco, ó Deus. Porque nós somos um povo necessitado. Se existe, Senhor, um povo necessitado, somos nós, ó Deus. Porque estamos enfrentando a maior batalha jamais pelejada, ó Deus. Então precisamos de Ti nesta manhã, como todos os dias da nossa vida. Ajuda-me, Senhor, tenha misericórdia de mim aqui neste lugar e fala conosco no nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos sair daqui depois do culto e dizer como aqueles 2 discípulos falaram no caminho de Emaú: porventura não ardiam os nossos corações enquanto Ele nos falava. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, graças a Deus. Irmãos, eu quero falar de um tema aqui. Eu não sou muito bom em tema, mas eu coloquei um tema aqui. A crise traz vitória. A crise traz vitória. Na mensagem Hebreus capítulo 4, parágrafo 67, o profeta de Deus, ele começa falando aqui sobre o povo no deserto. Ele diz: agora, veem como eles não corresponderam, porque eles pecaram e se tornaram inadequados para a era. Então o profeta está falando daquele povo que pereceu no deserto. Veem como eles não corresponderam. Aquele povo não correspondeu àquilo que Deus fez por eles. Vocês sabem, todos aqui conhecem a história. Eles murmuraram, eles reclamaram, e por isso eles foram inadequados para aquela era, diz o profeta. Deus lhe mostrou a coluna de fogo, Ele lhe mostrou sinais e maravilhas, Ele os dirigiu para fora, Ele os colocou em tentação para testá-los e prová-los. Deus colocou aquele povo no deserto em tentação para testá-los e prová-los. Vocês sabem que o pensamento do ser humano, o ser humano não gosta de dificuldade. Quando a pessoa vai servir a Deus, quando a pessoa ela toma a decisão de caminhar nesse caminho maravilhoso, o pensamento dela é que ela acha que ela não vai ter lutas, ela não vai ter problemas, ela não vai ter dificuldade. E é o contrário. Ela vai ter lutas, ela vai ter dificuldade.
talvez até mais do que tinha. Mas só que tem uma coisa: Deus estará com ela. Amém? Às vezes, irmão, deixa eu me sentir à vontade aqui, irmão, se eu não me sentir à vontade, que eu não consigo pregar. Mas às vezes, irmãos, nós entendemos às vezes errado as coisas, a situação. A pessoa fala: meu Deus, mas depois que eu me tornei crente desta mensagem, depois que eu estou no caminho de Deus, parece que as coisas estão mais difíceis. Vocês sabem o que acontece? É que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos nossa fraqueza, mais nós vemos que nós somos pequenos e não somos nada sem Deus. Você pode observar, quando você vê uma pessoa que ela é muito cheia de si mesma, quando ela acha que ela é muito crente, ela é muito santa, ela está longe de Deus. Quando você encontra uma pessoa que às vezes se acha miserável, você pode observar que ela está perto, porque ela está observando, ela está o suficiente perto de Deus, para ela ver que ela é o miserável. Quando você vê uma pessoa muito cheia de si mesmo, você vai observar que ela está longe de Deus. Então, quanto mais perto da luz, quanto mais perto de Deus, mais você vê que a coisa é séria, o caminho é estreito. Então, Deus levou aquele povo no deserto para tentá-los e prová-los. Esse era o projeto de Deus. Às vezes nós reclamamos: meu Deus, porque isso me sobrevém? Porque essas coisas acontecem na minha vida? Porque meus filhos não estão dando certo? Um saiu da igreja, isso, aquilo outro, o meu trabalho, essas crises que eu tenho na minha vida, o que está acontecendo comigo? Agora, não já teve você muitas tentações? O Mombrano está perguntando. Agora, não já teve você muitas tentações? Não reclame delas. Não murmure, não reclame das tentações, não reclame dos problemas. A coisa mais difícil para nós, seres humanos, é dar glória a Deus nas horas de dificuldade. Nas horas de luta, nas horas de batalha, nas horas de angústia, é muito difícil sair um glória a Deus da parte do homem. É difícil. Vocês estão captando? Não reclame delas. Mombrana foi numa feira de exposição de quadros, né? Muito caro. Estava um grupo de gente lá num quadro lá, mirado. O profeta de Deus chegou lá e ficou olhando e viu aquela cena. E o assunto era o seguinte: o quadro trazia uma reflexão, era para a pessoa ver a paz, a alegria naquele quadro. Irmão, olha, ser crente da mensagem não é muita coisa. Ser crente não é muita coisa. Porque você tem que ser, nós temos que ser um cristão. O eleito, ele traz algo tremendo dentro dele, que ele vê além, muito além do que o olho humano pode enxergar. Por isso que os cristãos da Bíblia foram diferentes. Eles passaram por muitas coisas, mas nós já vamos chegar lá. E eles estavam ali naquele quadro, e o assunto era ver a paz naquele quadro. E eles foram olhar o quadro, bastante gente olhando. E o quadro era o seguinte: nuvens negras por cima, e vento, e raízes de árvore, árvores caídas, e aquela coisa toda. Eles falaram: mas aonde que nós vamos ver paz nesse quadro? Não conseguimos ver paz. Não conseguimos ver paz nesse quadro.
Então todo mundo, ninguém viu, o pintor chamou eles mais perto, falou: agora eu vou te mostrar aonde está a paz. Na tempestade, na crise, na angústia. Chamaram bem perto, ele foi lá numa árvore daquela que estava caída, as raízes de fora, estava um pequeno pássaro cantando. Porque ele não dependia do quadro de fora para ter paz, ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Quando, irmão, Deus nos chama para fazer algo, não importa aquilo que está dentro de você, explode, porque você foi chamado para trazer as bênçãos, alegria, nesses dias de crise. Aleluia! Você entendeu? Então, você vai vendo as coisas. O profeta diz aqui: não reclame delas, regozije, parágrafo 68, Hebreus 4, regozije. Mas como, irmão Bruno, aqui eu vou regozijar? Se o Espírito Santo vier sobre você, se o Espírito Santo morar no nosso coração, nós temos uma alegria que não depende de bens financeiros, não depende de crise econômica. Você é feliz porque Deus te salvou. O cristão, eu digo isso, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sempre fui do jeito que eu sou. Eu sempre fui feliz, irmão. Quando eu fui lá no culto da igrejinha de Lemco Borba, no ano 97, e Deus trabalhou no meu coração, eu tive um chamado por Deus para ser crente nessa mensagem, um chamado no ministério, eu não entendi na hora, mas desde lá para cá, eu sou feliz. Sabe por quê, irmão? Porque você tem algo dentro do teu ser, que se tudo que Deus fez por você e por mim, não há motivo de alegria, meu amigo, você está no lugar errado. Se você tem visto o que Deus fez por você, e você não é alegre, não é feliz, você está no lugar errado. Uma ocasião, irmãos, nós já vamos continuar aqui, uma ocasião, os discípulos foram presos, eles foram açoitados a noite inteira, no livro de Atos dos Apóstolos, eles foram açoitados a noite inteira, e outro dia eles saíram de lá, com as costas tudo marcado, algo diferenciado no cristão, é algo diferenciado num eleito, num pai de família, que tem o Espírito de Cristo no seu coração, numa mãe. E eles saíram de manhã, foram libertos, e teve uma reclamação ali entre os discípulos. Talvez um falou: puxa, Pedro, nossa, nós apanhamos a noite inteira, nossas costas todas cortadas, e reclamando. Pedro repreendeu eles, falou: olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Irmão, preste bem atenção nisso aqui. Pedro falou: viu, em relação a Cristo, não foi concedido para nós somente crer nele. Vocês estão captando? Olha, esse aqui, Deus concedeu isso, é um privilégio. Veja que a nossa mente, se nós não tiver o Espírito de Cristo, a revelação divina, nós invertemos o quadro. Eles saíram dali e reclamando, Pedro falou: olha, deixa eu falar com vocês, em relação a Cristo, não foi concedido somente nós crer nele. Irmão, quando nós entendemos isso aqui, nós vivemos a mensagem com mais alegria. Nós vivemos a mensagem com mais estrutura. Porque as crises vêm. Nós não somos melhor que o povo do passado. Então Pedro disse: em relação a Cristo, foi concedido a nós não somente crer nele, mas também
padecer por ele. Pedro falou para eles: é um privilégio para nós ser açoitado por amor a Cristo. Amém. Agora nós não podemos sofrer nenhuma pressãozinha, irmão. Nós não podemos sofrer nada que nós já quer abandonar a fé, nós já quer murmurar, já quer reclamar. Ah, Deus não está comigo, porque a pessoa lá, o ímpio prospera e eu não, porque não sei o que, não sei o que. Davi teve esse pensamento. Deus falou: vem aqui, Davi, vou te mostrar. Olha lá, você está alegre, o ímpio está indo bem? Vou mostrar o teu final e o do ímpio. Ó, você vai entrar no gozo eterno, o ímpio não, vai para a perdição. Então as crises vêm sobre nossas vidas, mas Deus está conosco. Amém. A crise nos leva à vitória. Amém. Você está entendendo? Ele lhes mostrou, voltei aqui, regozije, Deus está com você, Ele está tentando provar sua fé. Veja Jó, no Velho Testamento, as maiores bênçãos que nós temos para contar como testemunho, não foi quando as coisas estavam tudo bem na nossa vida, foi quando nós estávamos em crise. É aí que Deus se demonstra perto de você. Sem experiência, irmão, não há estrutura, não há um elevo espiritual. Quando Jó estava naquela situação, quando estava tudo bem com ele, quando ele estava em alta, ele estava rodeado de amigos, ele tinha privilégio, ele tinha tudo aquilo. Mas um dia, o Satanás veio dar uma passeada na terra, andado, ele estava voltando lá para cima, Deus cercou ele lá, falou: onde você estava? Ele falou: eu estava dando uma andada lá na terra, lá. Deus falou para ele: viu, você observou meu servo lá embaixo? Ele falou: mas qual? Jó, ué, você não viu ele lá? Você viu que testemunho? Aí o diabo sagaz falou: ah, mas claro, o senhor dá tudo para ele. O senhor dá fazenda, o senhor dá bem, o senhor dá amigo, dá igreja, ele é cercado de bajulamento, aquela coisa toda. Ô Jó, porque quando você está em alta, todo mundo quer te conhecer, todo mundo quer ver você. Ele, sim, mas uma coisa é certa, eu garanto para o senhor que se eu pôr a mão nele, ele vai murmurar na tua face. Deus falou para ele: não, ele não murmura. Ele falou: murmura sim, se eu tirar o que ele tem, você vai ver que ele murmura. Ele falou: então você pode descer lá, só não mexe na vida dele. Irmão, a crise foi tão grande, Satanás desceu como um raio de luz, desceu lá embaixo e começou o estrago. Ele foi perdendo tudo, irmão. Foi perdendo filhos, foi perdendo fazenda, foi perdendo prestígio, e ele entrou numa crise terrível. Mas ele tinha algo lá dentro do seu coração que nada pode mover. Nós temos algo no nosso coração que nada move. E ele estava ali, irmão, sendo tentado, e aquela crise tremenda tomou conta, e ele foi perdendo tudo, mas ele tinha algo dentro dele. E por fim, irmão, a coisa mais terrível que tem para um homem, se o amigo criticar, se o vizinho criticar, se não sei quem mais lá criticar, tudo bem, é ruim, mas se a esposa dele criticar ele, é terrível, irmão. Se a esposa fala: ih, rapaz, você não está aí com nada, é terrível. Quando ele estava lá, somente, tudo que restou para ele foi uma cinza e um caco lá para se coçar, ele tinha perdido tudo. Mas ele não tinha perdido o mais importante, que era a revelação da ressurreição, da vida eterna.
Satanás falou: agora eu faço ele murmurar, agora ele reclama, agora ele vai reclamar. Quando a sua esposa chegou e disse para ele: olha, Jó, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre, rapaz? Não resta mais nada. O profeta de Deus diz: foi naquela hora que a unção desceu e atingiu a Jó. Então ele pôde clamar, ele pôde falar: eu sei que meu Redentor vive. Você está entendendo? Aquilo foi um estrondo, porque Deus tinha que deixar registrado alguém que pudesse segurar a palavra de Deus entre qualquer coisa, entre a vida e a morte. Isso, irmão, não nos pode deixar decaído, fracassado. Aconteça o que acontecer, há uma terra além do rio. Então ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Você está entendendo? 1 Coríntios 10, 13, eu anotei aqui: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a mesma tentação dará também o escape, para que podeis suportar. Então nós entramos em crise, nós temos problema, mas a crise nos leva diretamente às bênçãos divinas. O único povo nessa terra, irmão, que tudo é para o bem dele, é o eleito. Quando eu li essa escritura, eu guardei no meu coração: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, as coisas não estão dando certo, paciência, tenha calma, Deus está no controle. Como que nós falamos que nós cremos que Deus é onipotente, é onisciente, é o todo-poderoso, e nós ficamos reclamando? Não, irmão, Deus está no comando, Deus está no controle. Aqui na mensagem Hebreus, deixa eu ver se eu consigo aqui, irmão, bem rapidinho. Vocês tenham paciência comigo aqui, eu quero ler isso aqui. Hebreus capítulo, deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 2, terceira parte, o parágrafo 40 e 41. Eu quero ler isso aqui. Irmão, Deus faz grandes coisas nas coisas pequenas. Mas sabe o que é a nossa mente? A nossa mente é assim: nós quer saber se Deus está conosco, só se Ele enviar um anjo com asas batendo. Deus trabalha em pequenas coisas, mostrando o seu grande poder. Olha aqui, Hebreus capítulo 2, terceira parte. Olha que coisa simples que o irmão Brana vai falar, mas vamos ver a grandeza do assunto. Falando sobre crise nos leva à vitória. Tenho tentado louvá-lo de manhã. Temos levantado lá por volta das 4 horas, com o irmão Old e eu, saindo bem cedo de manhã para ir caçar esquilo. Eu louvo debaixo de cada árvore que eu chego. Creio eu não posso ver uma árvore sem louvá-lo. Vai ficar o irmão Brando, nós estivesse lá no culto, mas meu Brando do céu, o que é isso? Eu não posso ver uma árvore sem louvá-lo. Pense, Ele fez aquela árvore crescer. Vejo aquele pequeno velho gafanhoto voando. Irmão, nós estamos às vezes tão desligados, irmão. Perdoa eu, irmão, mas eu prego assim mesmo. Você sabe, às vezes nós estamos tão desligados, irmão. Nós queremos ver Deus, mas nós ficamos procurando Deus em grandes coisas. Você quer uma coisa mais grande de Deus criar essa multidão de gafanhoto e saber onde cada um deles estão ao mesmo tempo? Nós vemos o irmão Brana pregando o negócio dele. Eu falo: mas irmão Brana, mas por que falar sobre isso? Olha, ele diz aqui: aquele pequeno velho gafanhoto voando. O irmão Brana via Deus no gafanhoto. Irmão, se o Espírito de Cristo está em nosso coração, vem sobre nós, as coisas mudam. Você vê Deus na natureza, você vê Deus em tudo.
Dá uma dificuldade para Deus, às vezes, mostrar que Ele está perto de nós, irmão. O tempo todo Ele está mostrando sua grandeza. Ele conhece aquele gafanhoto. Você já imaginou? Ele conhece aquele gafanhoto. Você diz bobagem. Bom, desculpa se não está superando aquilo que vocês queriam ouvir, mas eu estou falando o que Deus colocou no meu coração para falar essa manhã. Ele conhece aquele gafanhoto. Eu estou falando sobre crise nos leva à vitória. Nós temos que sair daqui mais crente, irmão. Ele conhece aquele gafanhoto. Você diz bobagem. Então, o irmão Brana pregando, ele falou, você está chamando isso aqui, é uma bobagem o que eu estou falando. Mas nós nos desesperamos às vezes com as coisas, irmãos. Entramos em crise, ficamos aflitos e tentamos resolver as coisas e esquecemos que esse Deus que conhece todas as coisas está no controle. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não diz para mim e para você que Ele só estaria quando nós estivesse bem. Agora, pastor, eu me sinto bem. Eu jejuei essa semana 2 vezes. E agora parece que nem pecado mais eu tenho. Eu acho que eu nem peco mais agora. Deus está comigo. Não. Deus está com você nessa hora de alta. E Deus está com você quando você está caído. Sim, senhor, irmão. Você quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo. Abraão teve uma crise. Mensagem Hebreus 6, o irmão Branham fala sobre isso. Abraão teve uma crise e ele descreveu. Falou, nossa, eu vou procurar melhora. E ele desceu para o reinado de um homem chamado Abimeleque. E a esposa dele já tinha sido transformada. Estava linda, né? E ele desceu lá. Ele chegou lá e chamou a esposa. Olha a situação. Ele chamou a esposa e falou, Sara, os negócios, seguinte, nós vamos entrar aí no reinado aí. E você está muito linda. É certeza que o rei vai querer tomar você como esposa, e se você contar que você é minha esposa, ele vai cortar meu pescoço. É certeza. Então vamos fazer um trato aqui. Você fala que você é só minha irmã. Senão conta que nós somos casados, Deus me livre. Senão ele corta meu pescoço. Olha a situação. Chegaram no reinado de vereda, quando ele viu aquela mulher linda, falou, vou tomar para mim. Essa vai ser minha. Perguntou, de onde vocês vieram contar. E ela, o que ela é? Não, é só minha irmã. E ele, não, é meu irmão só. Falou, pronto, está tudo certo. Quando na noite que antecedia, antes que Abimeleque tomasse Sara, olha, preste bem atenção nisso aqui. Deus apareceu em sonho para ele. Falou para ele, rapaz, não toque nessa mulher, porque você é um homem morto. Você vai morrer. Irmão, preste bem atenção. Sabe por que eu estou citando isso aqui? Isso aqui eu prego lá. Eu preguei agora semana. Eu estou pregando sobre os volumes de Hebreus. E sabe por que Deus faz isso? Deus deixou registrado ali para Ele mostrar que nós não vamos para o céu por nossas qualidades, meu filho. Nós vamos para lá porque o amor eletivo de Deus nos quis. Não se preocupe. Eu não estou preocupado. Se precisar dele passar, na moedura ele vai passar, o que tiver que fazer, ele vai fazer. Mas que nós não fica sem o céu, não fica. Está predestinado, está elegido, já está escrito. E Abraão, ele falou, olha, se você tocar nessa mulher, você é um homem morto. Irmão, preste bem atenção, e quando ele fez aquela intenção, desde daquela hora que ele fez a intenção, já começou o problema no reinado de Abimeleque, já começou a morrer animais, já começou as fêmeas não emprenhava mais, já começou a dar problema, virou uma bagunça a coisa. E o rei falou, mas Senhor, eu sou justo, o Senhor sabe, ele falou para mim que ele é irmão e ela é somente irmã. Eu falei, não, aquela é mulher do meu profeta. Você não rela nela, senão você vai morrer. Mas então o que eu devo fazer? Ele falou, sabe o que você... preste bem atenção, a eleição, a graça divina, irmão. Não adianta, irmão, quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer abençoar um ser humano, quando Deus quer ajudar um ser humano, não adianta as pessoas se opor, é prejuízo. Sabe o que? Eu tenho pedido para Deus, Senhor, não me deixe contra um homem que o Senhor quer abençoar, Senhor.
Não me deixe o encontro, a família que o Senhor quer abençoar. Sabe o que aconteceu? Mas o que eu faço, Senhor? Ele disse, olha, você pega aqui, então você vai lá e fala com o meu profeta. Pede para ele orar por você, porque a tua oração eu não ouço. Que coisa, irmão, Deus faz isso para moer nós, para arrebentar, para deixar nós de mão atada. Nós não tem nada a ver com a salvação, tudo é dele. É Ele que nos dá tudo, é Ele que nos dá bênção, é Ele que nos deu igreja, é Ele que nos dá pão, é Ele que abre a porta do negócio, é Ele que salva nosso filho, é Ele que faz tudo. Talvez podia, irmão, Abimeleque questionar com Deus, falar, mas o Senhor, é Ele que mente e eu que pago a culpa. Meu amigo, ele é meu profeta. Você vai lá para ele orar. Se ele não orar por você, vai morrer tudo, teu reino vai acabar, inclusive você. Você entendeu a graça divina? Ele estava em crise, mas mesmo assim Deus estava com ele. Então Deus não está conosco, irmão, nós precisamos entender isso. Deus não está conosco só quando estamos em alta. Deus está conosco quando você está no fracasso, você está caído, você está arrebentado, você está todo detonado. Deus está ali. Falei, eu vou levantar esse homem, eu vou levantar essa mulher, eu vou levantar essa família, eu vou ajudar esse homem, porque eu o quero. Você está entendendo? Mas tem que parar, a pompa tem que ir embora. Deus no assunto. Você está entendendo? Então quando ela diz para Jó, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Se você fala como uma louca. Então foi nesse tempo de crise que Abraão foi ajudado. Eu quero voltar aqui na leitura, né? Ele diz, bobagem, irmão Bill. Não é. Ele sabe onde está cada esquilo, ele sabe onde está cada pássaro, ele sabe onde cada pássaro voa. Por que preocupar? Você não fica desesperado. Cara, nós temos que fazer nossa parte em tudo. Mas por que entrar em pânico? Eu penso assim, meu Deus do céu, se Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe que meus filhos precisam dEle. Ele sabe que meu casamento precisa dEle. Ele sabe que a igreja que Ele me colocou como pastor precisa dEle. Ele sabe o tanto que eu preciso dEle. Ele sabe o quanto teus filhos precisam. Então tenha fé. Vai dar certo. Às vezes nós faz um escândalo dentro da casa e reina, e briga um com o outro, e discute, e fica todo mundo bicudo de um lado para o outro. Deus está no comando. Vai dar certo. Olha aqui. Você crê nisso, que Ele sabe todas as coisas? Ora, certa vez, ele precisava de algum dinheiro. Certa vez, Jesus precisava de um dinheiro. Você está precisando de uma bênção material nesta manhã? Você está precisando que Deus abra a porta para você, ou para o teu filho, por alguém da tua família? Preste atenção nisso. Ora, certa vez, ele precisava de algum dinheiro. Jesus precisava. Ele disse, Pedro. Ele chamou Pedro. Pedro, tem um peixe. Olha que Deus grande, irmão. Tem um peixe, Pedro, que engoliu a moeda algum tempo atrás, Pedro. Você imaginou que poder tremendo? Jesus chama Pedro, porque Pedro falou, estão cobrando, nós temos que pagar o imposto, nós temos que acertar as coisas. Jesus falou, Pedro, vem cá. Porque Pedro, irmão, ele era o homem da fé, ele tinha coragem. Ele falou, Pedro, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Talvez chamou Pedro particular, vem cá, Pedro, nós precisamos resolver esse assunto. Pedro, tem um peixe aqui. Quantos mil peixes, milhares de peixes tinha, mas ele sabia que tinha um peixe.
Eles estavam em crise, irmão. Tinha que pagar as coisas. Ele falou: vem cá, Pedro. Tem um peixe aqui, Pedro, que engoliu uma moeda há um tempo atrás, Pedro. Você está entendendo, irmão? Esse Deus que conhece aonde estava esse peixe, e o peixe que tinha engolido uma moeda, Ele sabe das dificuldades que temos, Ele sabe dos problemas familiares que temos, Ele sabe quando nós estamos com um filho rebelde, Ele sabe quando nós estamos com um filho afastado da fé, Ele sabe todas essas coisas. Irmão, vai dar certo, de alguma forma vai dar certo, porque Deus prometeu que vai dar certo. Irmão, lembrei agora uma escritura tremenda, quando aquele carcereiro, será que já está na hora? Já está na hora de parar? Que hora que é? Eu não marquei a hora aqui, eu esqueci de olhar que hora que eu comecei, 10 e quanto? 10, que hora que eu comecei, pastorzinho? Então nós já terminamos, vamos reduzir. Eu nunca esqueço, eu gosto de citar, quando aquele carcereiro, irmão, Deus entrou ali, fez aquela libertação dos presos, eles podiam sair, e ele pegou na espada para tirar a sua vida, porque ele sabia que ele ia ser morto, porque os presos não podiam sair. A crise que ele estava, mas é a crise que nos leva às bênçãos divinas. Sabe o que aconteceu? Ele pegou na espada, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Irmão, ele entrou em desespero, ele viu aquele sobrenatural, ele disse para Paulo: o que eu faço para ser salvo? O irmão Branham disse: se ele perguntasse para mim, eu ia falar o contrário, se ele perguntasse para mim, piorou ainda. O irmão Branham disse: ele perguntou o que ele faz, ele não perguntou o que ele não deve fazer. Se ele perguntasse para mim, falou: você tem que parar de fumar. Você fuma ou não? Você bebe? Você joga? Já prostituiu? Você assiste novela? Não foi essa a pergunta. Ele perguntou: o que eu devo fazer? Paulo categoricamente respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo. Ó a bênção tremenda completa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você crê nele? Amém. Você está crendo nele de todo o coração nessa manhã? Amém. Então ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque é Ele que faz a coisa acontecer, é Ele que põe amor no coração dos filhos rebeldes, é Ele que trata com o casamento, é Ele que trata com a igreja, é Ele que abre as portas. Sabe o que aconteceu? Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, salvará tu. Ele deu glória. Quando ele ouviu salvará tu, ele falou: nossa, estou salvo. Tu e tua casa. Então o diabo, irmão, ele quer fazer nós desvirtuar, ele quer fazer nós tirar a atenção do que Deus falou. Se a promessa é de Deus, se agarrem nela entre a vida e a morte, porque Deus não falha. Então ele diz aqui, você está entendendo? Vamos resumir aqui, eu já vou terminar. Pedro, vem aqui. Eu sei, tem um peixe aqui, Pedro. Pedro de certo ficava assustado, falou: meu Deus, tem um peixe aqui. Ele diz: Pedro, tem um peixe que engoliu uma moeda algum tempo atrás. Era tão profundo que ele sabia o peixe e o valor da moeda. Olha o que ele fala aqui. Meu Deus, eu me sinto bem nessa hora, eu me dá fé. Olha o que ele diz aqui, uma moeda algum tempo atrás, só o suficiente o quanto nós necessitamos. Você está entendendo? Agora, olha a coisa mais profunda, irmão. Tudo isso tremendo, mas agora, olha o que Jesus fala. Irmão, tem a coisa que nós temos que fazer. O que nós não dá conta é Ele que faz. Agora veja o que ele fez, Ele diz aqui, só o que necessitamos: vá, lance o anzol. Estava em crise, pastor Parcito. Eles tinham que pagar os impostos, pagar os dízimos. Você está com problema de dízimo? Você está com Deus aqui que te ajuda. Sabe o que sucedeu?
Ele disse: Pedro, vai lá e lance o anzol. Pedro tinha que fazer, mas Pedro falou: mas senhor, já que o senhor sabe onde está o peixe, a moeda, que tempo que ele engoliu, o valor da moeda, por que o senhor não manda o peixe de correndo aqui pular na areia? O negócio que é demais, né? A nossa parte nós temos que fazer. Deus nos deu vida eterna, Deus deu promessa, Deus tomou o Calvário, irmão, a coisa mais complicada Ele tomou, Ele fez a parte que nós não podíamos fazer. A única coisa que nós temos que fazer é crer nele, é ser grato, é ser agradecido, é andar nesse caminho e aceitar as bênçãos como que já aconteceu. Você não pode olhar a salvação da tua família no futuro, ela já aconteceu, antes da fundação do mundo, é só um processo que está acontecendo, mas já aconteceu. Então olha o que ele diz aqui, ó. Vá, lance o anzol. Olha isso aqui, eu acho tremendo demais. Eu mandarei até ali. Meu Deus, irmão, eles colocam o anzol. Você consegue fazer pelo menos isso, Pedro? Você consegue, irmã, pelo menos ir no altar, no culto de oração, no culto de hoje de manhã ou à noite, se Deus se dirigir, você consegue pelo menos vir aqui no altar e orar, falar: Deus, eu coloco a minha família, eu coloco o meu casamento que não está indo bem, eu coloco a minha saúde, Senhor, eu coloco a minha situação financeira, e Ele diz: eu faço o resto. Aleluia! Pelo menos isso, irmã, nós temos que fazer. Pelo menos isso. Eu chego lá no altar, lá na pregação. Não tem um dia, irmão, que eu não vou pregar. Nossa igreja é pequenininha, irmão, é minúscula. Mas não tem um dia que eu vou pregar e minhas pernas amolecem, irmão, porque ali não é lugar, ali não é parque, ali não é circo. O profeta diz: é daqui que saem palavras de vida eterna. Mas quando eu chego lá, o mínimo que eu tenho que fazer é abrir a Bíblia, ter a mensagem e um amor no meu coração e a fé que Ele vai operar. Sabe, meu filho falou para mim hoje: pai, o senhor não está nervoso? O senhor está nervoso, pai? Eu falei: não estou que nem eu era, só um pouco, porque eu sei que Ele não vai deixar nós com as mãos vazias. Ele nunca deixou. Você tem experiência, você crê nele. Então ele falou: Pedro, você tem fé pelo menos, depois de eu falar tudo isso, você coloca o anzol? A crise acabando, eu estou terminando. Irmã, Deus prometeu para você, Ele mandou o irmão Brana, Ele pregou mensagens de adoções, Ele falou lá, quando apareceu lá os eleitos, e no final do tempo os seus rebentos aparecendo. Sabe o que é rebento? É o que ficou para trás. É o que ficou. Apareceu os rebentos dos eleitos aparecendo, a família, mensagem Dia das Mães, a promessa é nossa. Ele sabe onde está o peixe, Ele sabe o valor, Ele sabe tudo. A única coisa é nós colocar o anzol. A única coisa é você crer de coração: Senhor, sou um miserável. Ele disse: Pedro, põe o anzol. Ele põe. Agora, Pedro, eu vou mandar o peixe vir aqui. Tá bom, Pedro? Ele falou: meu Deus, que pescaria tremenda. Você está entendendo isso? Amém? Nós vamos terminar com isso aqui para nós orar. Quando o ladrão da cruz, tinha 2 ladrões, você sabe disso, né? Aquele ladrão, eles foram crucificados porque eles não tinham valor para a sociedade. Eles pegaram: vamos crucificar, por isso que a Bíblia diz: ele foi contado com os transgressores. Vamos colocar lá um de um lado, outro do outro. Pegou um ladrão, crucificou lá, pegou o outro. E talvez as pessoas passaram, eu estou terminando, irmão. As pessoas passaram e falavam: aê, viu? Mereceu, viu? Vai ser ladrão, vai roubar os outros aí que você ganhou, viu? Se você fosse o crente lá da igreja, você não estava aí. Se você fosse um doutor, um advogado, se você fosse um construtor, você não estava aí. Mas você é um cara de pau, você preferiu roubar, está vendo? Irmão, ele teve uma chance só. Por isso que eu creio: não adianta o diabo balançar a moita. A minha família Deus me deu. Sabe Jó? Quando os filhos estavam lá nas noitadas, lá tomando vinho e festando, o profeta diz: Jó estava lá oferecendo sacrifício. Só que tem uma coisa:
Ele não ia oferecer sacrifício por um costume. O irmão Brana fala, Jó cria no sacrifício que ele oferecia. Você tem que crer no que você faz. Você tem que crer na tua oração. E o ladrão da cruz, vamos terminar? Ele estava ali, uma oportunidade, um pouquinho de tempo só. Fica tranquilo, Deus vai tratar. Ele só precisa de um pouco, nem que seja lá nos últimos suspiros, no UTI, seja onde for. Mas que nós vamos ter surpresa tremenda, vamos. Do outro lado da vida. Então, aquele ladrão, todo mundo criticando, tudo deu errado. Um olhou para Jesus, falou, Senhor é o Cristo, por que o Senhor não salva nós? Por que o Senhor não desce daí? Por que o Senhor não faz? Você vê o que é a mente que não tem revelação. O outro olhou, aquele olhar sofrido, que estava angustiado, a morte estava pertinho, né, todo furado, sanguentado. Meu Deus, que cena, nu no Calvário, passando vergonha. Um criticava, mas aquele olhar de Jesus, aleluia, aquele olhar maravilhoso. Quando Jesus olhou para o ladrão, aquele olhar de angústia, ele estava em crise no Calvário. Quando ele olhou para o ladrão, algo penetrou naquele ladrão que era um filho de Deus. Você está vendo a situação? Ele olhou para o ladrão era um filho dele. Deus marcou o encontro, falou, aquele ladrão, para a sociedade é um ladrão, mas é meu filho, eu vou marcar um encontro. E o encontro vai ser lá no Calvário. Sabe o que aconteceu? A desgraça do ladrão, os problemas do ladrão, as vergonhas do ladrão, o desprezo do ladrão que ele tinha por causa de ser um ladrão, é que ele levou ele para a vitória. Ele foi para o Calvário e ali ele se encontrou com o Rei dos Reis. Quando ele viu o quadro, ele disse, você está repreendendo, nós merecemos mais isto que fez. Quando Jesus olhou para ele, aquele olhar maravilhoso, salvador, ele olhou e disse, Senhor, lembra de mim, Senhor. Era a única chance que ele tinha, era a oportunidade, mas Deus sabia que o encontro era ali. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu paraíso. Aquele olhar tremendo, de amor maravilhoso, olhou para ele nas suas últimas forças, e disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no meu paraíso. Foi na crise que ele alcançou a maior vitória de sua vida. Foi na crise que ele alcançou a maior vitória de sua vida, meu irmão. Então não murmure, não reclame, vai dar tudo certo, Deus está no comando. Deus não vai nos perder, irmão. Deus não vai nos perder. Ele sabe o quanto nós o amamos. Ele sabe o quanto nós queríamos ser perfeitos. Meu Deus, às vezes eu chego na frente do espelho, às vezes eu falo, Senhor, eu queria ser uma pessoa exemplar, eu queria ser um cristão sem problema, mas eu não dou conta. Mas é justamente aí que mora a bênção, você não ser perfeito. Lá no Velho Testamento, eles colocavam a palavra da vida em vasos. Que vaso que ele colocava? Alguém lembra? A palavra da vida, Velho Testamento, lembra, pastor Zé? Em que vaso? Era de ouro? Era de ouro, será, irmão? Prata? Bronze? Eles colocavam a palavra da vida, a lei, nos vasos de barro. O profeta disse, eles tinham um problema, era imperfeito, mas a palavra da vida estava ali. Irmão, aleluia. Deus veio e nos chamou nesses dias finais, onde o mundo está morrendo de depressão, onde as pessoas estão sem esperança, eles estão em desespero, e Deus veio e pegou você, um vaso de barro, cheio de trinca, cheio de problema, cheio de cicatriz,
Ele disse: olha, eu vou colocar a minha palavra, a palavra de vida eterna dentro desses vasos. Dentro de você. Quando você chega, isso, irmão, nos compunge. Isso nos deixa acabado. Nós falamos: meu Deus, como pode um amor tão grande? Quando você chega no espelho, você olha para pessoas que te dão um show de exemplo. Católicos exemplares, denominacionais exemplares, pessoas que nem são nada, testemunho tremendo. E você chega: meu Deus, como pode? Mas é que Ele te escolheu. Ele sabe que você ia acolher a Bíblia, a palavra. Ele sabe que você, quando você olha para um quadro do profeta de Deus, irmão Brana, você diz: Senhor, obrigado por este homem. Quando você lê a mensagem, você diz: Senhor, obrigado por a mensagem. Quando você está na igreja, você diz: Senhor, obrigado pelas promessas de vida eterna. Por isso Ele te escolheu. É Deus quem nos justifica. Amém? Você está feliz nessa hora? Por isso Jesus estava em crise. Para nós encerrar, eu vou orar. Por isso, quando Jesus estava em crise, Ele chamou os amigos e falou: amigo, vem cá, você vai, vamos comigo ali. Eu estou desesperado, Pedro, eu estou em angústia, eu quero orar, está chegando minha hora. Quando ele voltou, estava tudo dormindo. Aí ele vai orar de novo. Ele estava em crise, ele estava em desespero. Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele olhou para nós. Ele olhou. Há momentos, irmãos, que nós falamos: Senhor, por que isso na minha vida? Senhor, se for possível, passe de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Fechemos nossos olhos. Que atmosfera maravilhosa. Que atmosfera de bênção. Todos de olho fechado. Você consegue, pelo mínimo, o mínimo. Você consegue, pelo mínimo, você que está em crise nesta manhã. Às vezes problema no lar, problema no casamento, problema com filhos, problema financeiro, altas e baixas. Talvez fale: mas pastor, eu não sinto esse amor que o Senhor está falando, eu não sinto esse prazer. Mas quando Maria falou para o anjo: mas como que vai ser isso? Como que eu vou conceber sem conhecer um homem? Ele disse: o Espírito Santo virá sobre ti. Você pode estar falando: mas como que vai acontecer isso, pastor? Como que vai ser? O Espírito Santo virá sobre ti nesta manhã. Todos de olho fechado. Tem alguém que deseja, no mínimo, fazer como Pedro fez, colocar pelo menos um anzol na água? Tem alguém nessa manhã que deseja, no mínimo, vir nesse altar nessa manhã, colocar a tua oração aqui e dizer: Senhor, esse é o mínimo, porque o demais o Senhor já fez. Todos de olho fechado. Tem alguém que deseja vir fazer a tua oração, representar a tua crise nesta manhã? Todos de olho fechado, pelo amor de Deus. Se você não está em crise, tudo bem, amém. Ore por aquele que está. Se tem alguém que precisa, venha no altar nesta manhã. Se você precisa dessa unção, desse amor, se você está desconfiando, se você está desconfiado, se você não está conseguindo mais crer que aquele Deus que sabia onde estava o peixe, aquele Deus que levou Cristo no Calvário para tomar o nosso lugar, Ele está aqui para te dar essa fé gloriosa. Se a tua vida financeira não está legal, Ele está aqui para abrir porta. Se o teu casamento não está indo bem, Ele está aqui para alinhar essas coisas, colocar amor no teu coração. Se você precisa do batismo do Espírito Santo,
Ele está aqui para te batizar. O Espírito Santo virá sobre ti. Eu não sei como vai acontecer, mas o Espírito Santo virá sobre ti. Talvez se tem pessoas, alguém, eu não sei, que está pensando até mesmo em tirar a vida, está desanimado da vida, está achando que não compensa ser crente dessa mensagem, está achando que não compensa seguir esse caminho. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para renovar as tuas forças. Deus está aqui para te dizer: meu filho, eu te escolhi, eu estou com você. Tenha ânimo, levante a cabeça. Oh Senhor maravilhoso, há um pequeno grupo de irmãos aqui na frente, Senhor. Eles precisam da tua ajuda, como eu também preciso, tão grande, Senhor. Eu preciso tanto de ti. Nesta manhã, Senhor, às vezes nós entramos em crise, Senhor, mas o Senhor está conosco. Oh Deus, quando aqueles discípulos estavam ali no mar, e Satanás achou que ia afundar, que ia destruir eles, e o Senhor veio andando sobre aquelas águas, e os discípulos te estranharam, Senhor. Eles te estranharam, porque eles comiam peixe, bebiam vinho, eles andaram contigo, mas mesmo assim eles te estranharam quando eles viram o Senhor sobre as águas. Alguns disseram: um fantasma. E Pedro se levantou e disse: és tu, Senhor. E o Senhor disse: sou eu, não temas. Vocês estão em crise, eu estou aqui. Então, irmão, não temas, Ele está aqui para te ajudar. Senhor Deus, Pai Celestial, nesta hora tremenda, nesta manhã, Senhor, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas, sabendo que o Senhor toma controle de tudo, ó Deus, essas pessoas no altar aqui, que estão por anos e anos lutando, Senhor, já passaram por muitas crises, mãe de família, esposas, maridos, filhos, eles já passaram por quantas crises, Senhor, mas eles estão aqui dizendo: Senhor, um pouco mais, ajuda-me, eu quero chegar do outro lado, e eu não quero chegar sozinho, Senhor, eu quero chegar com minha família, eu quero chegar com as pessoas que eu amo. Em nome de Jesus Cristo, receba nesse altar agora, receba a unção, receba a graça divina, receba a fé necessária, receba a libertação, receba o amor que está faltando, receba a gratidão que está faltando, receba a bênção divina do alto, em nome de Jesus Cristo. Satanás, você está destruído. Tire as tuas mãos sujas da vida desses eleitos, desses filhos e filhas de Deus. Tire tua mão suja do casamento, tire a tua mão suja das finanças, tire a tua mão suja da família, pelo poder da palavra do Deus vivo. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. O que está com você é maior do que o que está no mundo, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, receba a bênção divina, o Espírito Santo sobre teu coração nesta hora, te dando força para você vencer, te dando graça para você vencer. Ah, não perca a esperança, irmão, só mais um pouquinho, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode voltar para os vossos assentos. A vitória de vocês, volte. A vitória é nossa.
Ainda de olho fechado, irmão, somente crer para nós aí, irmão, faz o favor, somente crer. Todos de olho fechado, eu quero dar só mais uma oportunidade, 2 oportunidades, vou passar por pastor Aparecido. Todos de olho fechado. Tem alguém aqui que não é batizado em nome de Jesus Cristo, porventura, e deseja nesta manhã tomar a decisão de ser batizado em nome de Jesus Cristo? Se houver, levante a tua mão. Se houver alguém que deseja o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e que não seja ainda batizado, levante tua mão, nós vamos orar por você. Se houver, todos de olho fechado. Porventura há alguém aqui afastado da ceia? Você estava em crise e você achou que não tinha mais condições, as forças tinham acabado, mas Ele está aqui para te ajudar. Se houver alguém aqui afastado da ceia, veja que Ele te ama mesmo na dificuldade que você está. Se houver alguém afastado, levante a mão, aí aonde você estiver, levante a mão, não tenha medo. Eu vou orar por você junto com os pastores, todos de olho fechado, 2 mãos levantadas, há mais uma mão lá, nós vamos orar, outra mão lá, nós vamos orar, vamos pedir a Deus pela vitória, a vitória do amor divino nesta manhã. Senhor Deus, toma controle dessas pessoas, ó Deus, ajuda eles nesta hora de dificuldade, que eles possam tomar esse caminho glorioso, Senhor, e saber que o Senhor está com ele todos os dias de suas vidas, pelo poder da palavra do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo, essas barreiras estão detonadas, destruídas pelo poder da palavra do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo, aplaudimos ao Senhor. Aleluia! Amigo, desse jeito, só Jesus sabe fazer. Amém. Deus te abençoe. Que maravilha! Graças a Deus, fomos abençoados. O Senhor é maravilhoso para nós. Amém? Não é isso, irmão Brair? Irmão Brair é tio do pastor de Milson. Irmão Brair, levanta a mão assim, precisa ver. Nós temos o irmão Brair, que nos ajudou tanto, esse companheirão aí, 28 anos sendo pastor dele, me carregando no Fusca, para cima e para baixo, naquele tempo. E o Fusca dele não gastava combustível, gasolina. Põe a gasolina? Não, já tem. Deus te abençoe, continue te abençoando. Já é abençoado. Gente, eu sei, nós temos certeza, que não só essa igreja foi ajudada nessa manhã, mas eu sei, centenas e centenas e centenas de pessoas serão ajudadas. E quando o pastor de Milce começou a pregar, Telêmaco Borba, região, eu estava me lembrando ali, regozijando com tudo, e tinha gente que não gostava de te ouvir. Está entendendo? Tinha pessoas que não gostavam de ouvir o pastor de Milce. Não gostavam de ouvir o pastor de Milce. Só vocês, ele está pregando a verdade, deixa assim. Eu estava ouvindo ali, provavelmente uma grande parte está te ouvindo nessa manhã. Você está entendendo? Às vezes existe um lema assim, tem um pé de laranja lá em casa, e eles agora têm umas laranjinhas pequenas. E se eu levar para a Olívia, que é as laranjas agora, ela não vai gostar. Mas deixa chegar o tempo dela. Só que quem conhece da fruta e sabe as coisas, já sabe, isso vai ficar bom. Entendeu? Amém? Então o Senhor nos ajude. Você está compreendendo, irmão Brair? Deus nos ajude. Por isso, quando você tem um pastor que te ensina a verdade, fique atrás do ministério. Não discuta com Deus. Não discuta com Deus. Essa igreja e todos nós já temos o suficiente para não discutir com Deus. Amém? Não discutir. Não procuramos entender as coisas. Procuramos obedecer a palavra de Deus. Amém? Estou feliz com todos vocês e graças a Deus podemos dizer,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o casal ali, ó, não sei seu nome. Isso, vocês, Deus abençoe, viu? Feliz de vocês estarem aqui conosco, tá bom? E é conhecido Isaías. Hã? O eletricista, que coisa boa. Deus te abençoe, viu? Irmão, sua esposa, sua família, são bem-vindos. Vai almoçar com nós, tem almoço aqui na igreja, tá bom? Deus é bom. Então, meus amados, eu tenho um trabalho para ser feito agora e quero ir direto ao assunto. Eu não posso perder e não deixar vocês perder a mensagem, porque foi muito gloriosa, não é, irmão Manuel? Tavares, não é verdade? Foi muito gloriosa. Se pensarmos que ia ser bom, Deus multiplicou isso. Amém? Eu só convidei, ele disse, prega tudo que Deus lhe mandar fazer. Irmão Tiago, valeu a vinda, né, Ticão? Graças a Deus, não é verdade? O Senhor é bom. Então é assim, irmãos, nós temos uma região, graças a Deus, crescente o tempo todo. E está eu, o pastor Isaías, tem uns evangelistas. Eu venho orando e pedindo a Deus que Deus envie mais pessoas à seara para me ajudar nesse grande trabalho. E chegamos a uma decisão diante de Deus de convidar o irmão Nelson, que tem nos ajudado em alguns lugares, para me ajudar, me auxiliar, ser um pastor auxiliar. Um pastor auxiliar, na minha ausência, ele faz o meu trabalho. Se tem uma criança para dedicar, ele dedica.